Agora sim, é o Dr. Cláudio Pola que está aqui para conversar com a gente sobre conjuntivite. Eu tinha falado para você no início do programa que conjuntivite toma conta da cidade. Até vou perguntar para o doutor por que nessa época do ano é mais complicado, porque parece depois do carnaval, um monte de gente fica com conjuntivite. Você percebeu também? Então, você sabe que eu fiquei assustada, eu estava viajando, eu comecei a acompanhar pela internet que aumentou 200% o número de pessoas com conjuntivite, doutor. Exatamente. E por que acontece, como a Keila falou, depois do carnaval, tem essa epidemia de conjuntivite? Então, é importante a gente esclarecer, né, que a conjuntivite é de transmissão muito fácil, né? Então, ao contrário do que as pessoas imaginam, a gente não pega pelo ar. A gente precisa de um contato, né, que pode ser um contato direto com uma pessoa contaminada, ou um contato indireto com algum objeto contaminado por essa pessoa. Doutor, né? deixa eu pedir só licença para o senhor. A gente tem uma reportagem para falar um pouquinho mais sobre o assunto, para quem está em casa entender melhor sobre a conjuntivite. Daqui a pouco o doutor Cláudio volta para continuar falando com a gente. Desde o início de março, São Paulo sofre um surto de conjuntivite, doença que atinge a conjuntiva, uma das membranas dos olhos. Na semana passada, o problema passou a ser registrado com maior intensidade, quando houve um aumento de 200% no número de casos. A doença é contagiosa, transmitida principalmente pelo contato com objetos contaminados. Por isso, oftalmologistas e o Ministério da Saúde alertaram que o caso iria piorar durante o carnaval, devido às grandes aglomerações. E piorou. A conjuntivite não atingiu apenas São Paulo. A Fundação Altino Ventura, no Recife, atendia em média de 15 a 20 pacientes por dia. Mas agora, pós-folia, são mais de 100 casos registrados. O problema incomoda bastante e exige cuidado especial. A gente sente uma formigação, não dorme direito. O conselho é que a qualquer sinal de irritação, as pessoas precisam lavar os olhos com água corrente de forma abundante. Evitar esfregar o local e, caso os sintomas não desapareçam, procurar um médico imediatamente. Especialistas relatam que um erro muito comum é a automedicação com colírios. O uso indiscriminado e inadequado pode agravar muito a irritação nos olhos e piorar o quadro de conjuntivite. Nossa, a gente vê essas imagens até agonia, né, de ver. E, doutor, eu já queria começar a te perguntar, porque, assim, muitas pessoas, às vezes, têm esse problema e, às vezes, acabam usando recursos caseiros, aquela coisa de simpatia. Por exemplo, eu me lembro, quando eu peguei conjuntivite, eu era pequenininha e minha mãe passou leite de vaca no meu olho, porque dizia que era bom, aquela coisa toda. E melhorou? E eu não lembro, agora eu não lembro. Não, que sarou, porque depois isso é uma coisa que é um processo, tipo, você tem, depois passa, né? Ou não, mesmo Exatamente. com medicamento, sem medicamento? Exatamente. A conjuntivite, a gente chama de uma doença autolimitada, né? Então, ela tem um curso e ela acaba curando por si só. Por si só. Né? Como fosse uma gripe, 7 dias, Exatamente. tem um vírus, fica incubado, depois Perfeito. some. Então, exatamente. Então, a nossa defesa, o próprio organismo, é que vai combater esse vírus, né? Então, depois de alguns dias, ele ganha a briga, né? E a doença se resolve. Então, as pessoas usam muitas vezes esses recursos, né? Então, é o leite materno, urina, né? Nossa limão. Isso, quer dizer, era uma cultura que se tinha antigamente, né? E nossas avós, os nossos pais, eles trouxeram. Hoje em dia, a gente não usa mais isso, né? Então, a gente tem outros artifícios, outros recursos para poder. Mas o ideal, então, é esperar esse período, doutor, e não colocar nada, não usar um colírio, nada? Ou é ideal, ou é certo que se use um colírio? O tratamento, na verdade, ele é um tratamento sintomático, né? Como eu falei, a cura vai ser determinada pela própria defesa do organismo da pessoa. Então, o que a gente trata como? Tentando dar um conforto para esse paciente, né? Enquanto o organismo está lá lutando contra o vírus. Então, compressas geladas é o mais importante, né? Então, um algodãozinho com água filtrada ou um sorinho fisiológico gelado pingando nos olhos, né? Ou, eventualmente, até um gelinho, eu gosto muito do gelo com água filtrada pingando no olho. Isso alivia bastante. Existem alguns colírios que a gente pode usar, né? Mas aí depende muito de caso para caso e sempre a critério médico, né? Então, é importante que a gente evite a automedicação, porque é muito importante. As pessoas, todo mundo tem um colíriozinho no armarinho de casa, no banheiro, a avó passa, o balconista da farmácia, a amiga.
E tem colírios que podem piorar ainda mais os sintomas da conjuntivite, então evitar colírio sempre a critério médico. Qualquer sinal de conjuntivite, sempre procurar o especialista antes de se medicar. Ô, doutor, existe vários tipos de conjuntivite, um grau mais elevado, outro mais tranquilizinho, porque tem uns que fica muito vermelho o olho, tem uns que fica até com aquela secreção amarela no olho, Dani. você acaba grudando os cílios. Eu lembro quando eu tive, meus cílios grudou assim, eu não conseguia enxergar, eu não conseguia abrir os olhos. Exatamente, foi bem lembrado. Os sintomas eles são muito variáveis de pessoa para pessoa. De uma maneira geral, o paciente fica com aquele olho vermelho, né, as pálpebras incham, lacrimeja, sensação de areia nos olhos, a luz incomoda, né, então o paciente tem uma sensibilidade à luz aumentada e o acúmulo de secreção, principalmente de manhã. O olho fica muito tempo fechado, né, então acorda com o olho todo sujo e eventualmente os cílios grudados, a gente tem dificuldade até de abrir. É exatamente isso. Doutor, mas tem algum agravante que pode fazer com que a conjuntivite se torne uma doença até que possa causar um problema maior na visão? Olha, essa conjuntivite viral, que é a que a gente está mais preocupado, dificilmente ela leva a cegueira. As pessoas perguntam muito isso, né? Pode cegar e tal? Isso não. Mas existem alguns casos mais severos e onde a conjuntivite ela demora por mais tempo, que o vírus ele começa a machucar a superfície anterior do olho, que a gente chama de córnea, né? Então, esses machucados, eles cicatrizam e levam a uma diminuição da visão. Então, mais uma vez, é importante examinar porque se a gente identificar esse tipo de alteração, a gente tem que fazer um tratamento específico com colírios específicos, né? Muito importante, a gente não falou até agora, é justamente da prevenção. É isso que eu queria né? te perguntar. Como se prevenir? O que causa conjuntivite? É falta de higiene pessoal? O que leva uma pessoa a ter conjuntivite? Então, Que vírus que é esse Vocês lembram que eu falei que a gente precisa de um contato direto, né? Então, a gente parte do princípio que tudo que entrar em contato com o nosso olho contamina com o vírus, tá? Então, suponhamos que eu esteja com conjuntivite. Esfreguei, cocei meus olhos, eu contaminei minha mão. Eu vou aqui, te cumprimento, contamino a sua mão. E aí você coça e pega a conjuntivite. Da mesma maneira, se minha mão estiver contaminada, eu saio, eu pego na porta, na maçaneta, eu atendo o telefone, eu pego uma caneta na mesa e vou contaminando tudo ao meu redor. Vocês tocam nisso. E o outro que vai pondo a mão, se fizer a mão no olho, pronto, é isso? Né? Exatamente. A gente viu na matéria as aglomerações, o pessoal falou o perigo das aglomerações é justamente isso. Vocês imaginam um trio de carnaval, né? Um camarote de carnaval, alguém com conjuntivite pegando e tudo quanto é lugar. A própria casa mesmo, né? A família mesmo, acaba que nem gripe, né? Então, o cuidado é lavar bem as mãos, água, sabão, tá? O tempo todo. Quem já estiver com conjuntivite tem que redobrar esses cuidados, evitar a mão nos olhos, né? Se quiser coçar ou enxugar, usar uma caixinha de lenço, até um rolinho de papel higiênico, para andar com ele para todo lugar. Colocou nos olhos, joga fora imediatamente, troca por um novo. Em casa, importante, separar fronha de travesseiro, toalha de rosto, tudo que entrar em contato com o olho dessa pessoa, afastar só para ela e, de preferência, trocar todo dia. E conjuntivite pega pelo ar? Não, isso existe? Não pega pelo ar, é raro, muito difícil, né? É o contato mesmo, tá? Tem que ter contato com alguma coisa, por isso que é higiene, né? A mensagem mesmo é higiene, mão sempre bem lavada e evitar manipular os olhos com as mãos. Doutor, obrigada pelas suas orientações. Tem um e-mail ou um site que a gente possa obter mais informações? Tem sim, o site da nossa clínica é www.oftal.com.br. Tá? Oftal.com.br. Doutor Cláudio, muito obrigada. Viu? Obrigado muito obrigada pela sua presença. Lavar as mãos, viu, gente? Não vai se cuidar, viu? Porque senão o negócio tá uma epidemia, eu vou te falar, viu? E arde, hein? E arde, coça, que é uma coisa. Você não deixa de trabalhar, deixa de aproveitar a vida, né? Então, vamos tomar cuidado aí, ó. Não vai passar pro seu colega, pra sua família. Toma esses cuidados de higiene aí que já dá uma adiantada, já dá uma melhorada já naquilo. É verdade.